Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui em Florianópolis, cidade que eu gosto tanto. Ainda mais hoje, um dia especial, aniversário da cidade. Não é à toa que Florianópolis comemora o aniversário na mesma semana do Código de Processo Civil. Um momento muito oportuno, portanto, para nós discutirmos o novo Código, não apenas para entendermos o que ele trouxe de novo, porque agora, já passado um ano, nós já temos conhecimento de todas essas novidades, mas principalmente para discutir os problemas que estão surgindo já na prática da aplicação da nova lei. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi feito pelo meu querido amigo Pedro Miranda de Oliveira, cumprimentando o trabalho que ele faz imenso aqui à frente da Escola Superior de Advocacia. Eu fui coordenadora da ESA no Paraná e sou testemunha do incrível empenho dele, do Eduardo Lamia, aqui na ESA. Aliás, a ESA de Santa Catarina é um orgulho para o Brasil do ponto de vista dos cursos de pós-graduação que realiza. São poucas as escolas que têm esse trabalho como a ESA aqui de Santa Catarina. Meus cumprimentos, então, ao trabalho do Pedro. Bom, dando início já à nossa discussão hoje, o meu tema é decisão parcial de mérito. E eu acho interessante comentar com vocês que, nesse momento, agora já de um ano de vigência do Código, há um trabalho importante do ponto de vista dos advogados no que diz respeito à sedimentação e aplicação das novidades importantes que o Código trouxe. Nós, advogados, temos esse papel de aplicar a nova lei, porque nos próximos anos vai se sedimentar a jurisprudência por muito tempo ainda a respeito do novo Código. Esse momento, portanto, é um momento muito fértil para nós insistirmos na aplicação de todos os pontos favoráveis da lei. Se o advogado não insiste na aplicação do que tem de novo no Código, nós não vamos conseguir ter um Código realmente eficaz, eficiente. Nós já temos visto muita resistência por parte de inúmeros setores dos operadores do direito em relação a certas novidades importantes do Código. Tenho visto em encontros, em atividades acadêmicas, muitas pessoas dizendo: olha, isso eu não aplico do Código. Mas como não aplica? É lei federal tem que ser aplicada. Então, os advogados têm, nesse ponto, um trabalho bem importante a desenvolver no ponto de vista de garantir a aplicação da nova lei. Quando a gente fala em decisão parcial de mérito, a gente pensa na questão da celeridade e da satisfação, então, do direito material. Até então, a decisão parcial de mérito não era permitida no nosso sistema. Muitos professores sustentavam a possibilidade da decisão parcial de mérito, mas o STJ, em um importante julgado em maio de 2015, deixou claro que, no sistema do Código 73, não era possível decisão parcial de mérito, ou seja, não era possível cindir o julgamento, só seria possível decidir todas as questões de mérito ao final, no momento da prolação da sentença. Vigia, portanto, em nosso sistema, sob o Código de 73, o princípio da unicidade do julgamento. O que havia de possibilidade em relação à decisão parcial de mérito no Código 73? Era justamente o artigo 273, parágrafo 6º do Código, que permitia tutela antecipada nesse caso. Foi uma alternativa que o legislador encontrou diante da proibição de se cindir, então, o julgamento de mérito. Já que tudo teria que ser decidido ao final, só no momento da sentença, o legislador, em 2002, quando houve a reforma da Lei 10.444, instituiu esse parágrafo 6º no artigo 273, muito embora a cognição, nesses casos, já fosse exauriente. Como se sabe, quando a gente tem uma decisão, em termos de decisão parcial de mérito, nós já temos toda a instrução necessária ou nós já não temos mais controvérsia. Esses são os dois requisitos para a decisão parcial de mérito: a ausência de controvérsia, ou seja, fato incontroverso, e desnecessidade de produção de novas provas. Então, nesse julgado que eu faço referência aqui, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva ficou pacificado no sistema anterior que não seria cabível a decisão parcial de mérito. E aí vem o novo Código e muda. Felizmente, adapta aquela ideia antiga da tutela antecipada para uma verdadeira decisão parcial de mérito com conteúdo de sentença. Por que se fala em decisão? Porque ela tem verdadeiro conteúdo, ela julga o mérito, ela julga o ponto principal da causa, não se trata mais, portanto, de questões processuais. E rompe o princípio, como eu mencionei, da unicidade
do julgamento. A partir de agora, então, o sistema já admite que determinadas questões já maduras para a sua apreciação judicial possam ser enfrentadas e resolvidas antes mesmo da sentença final, normalmente já na fase inicial do processo. Então, isso permite um diálogo maior entre o plano material e processual, partindo sempre de um princípio, da ideia de que, quando houve exaurimento do contraditório, ou seja, não há mais necessidade de ouvir a parte contrária e não há mais necessidade de produção de provas, com esse exaurimento do contraditório, já se permite, portanto, a decisão parcial de mérito. Isso traz agilidade e celeridade para o sistema. A decisão parcial de mérito, na verdade, ela é uma aplicação das normas fundamentais do Código. Aqui também vale fazer uma referência. Nós sabemos que o Código do Processo Civil de 2015 inicia-se com normas fundamentais. Do artigo 1º ao artigo 12, são as normas que devem, então, orientar a aplicação de todos os demais dispositivos do Código. O professor Cássio Scarpinella Bueno, inclusive, faz uma crítica ao artigo 1º, porque o artigo 1º estabelece que o Código será aplicado e orientado de acordo com as normas e garantias constitucionais. E o professor Cássio diz, precisa isso? Por que mencionar isso no Código? Né? Tem ele toda a razão. Na verdade, todos os dispositivos do Código do Processo Civil devem ser aplicados à luz, evidentemente, da Constituição Federal. Mas o legislador quis deixar isso muito claro nos artigos 1º a 12, para insistir no que diz respeito à aplicação das garantias constitucionais no processo civil. Pecou, digamos assim, pelo excesso, mas trouxe o que seriam, então, em termos processuais, das normas mais importantes em termos de garantias constitucionais. Dentre elas, o artigo 4º e o artigo 6º repetem a ideia da razoável duração do processo, da satisfação do direito material dentro de um prazo razoável. E claro que essas normas demonstram, portanto, a necessidade da decisão parcial de mérito, na medida em que ela nada mais é do que uma forma, uma técnica para se assegurar a razoável duração do processo naquela parte do pedido ou dos pedidos que já houver, então, possibilidade de julgamento. Quando a gente fala em decisão parcial de mérito, a gente pensa sempre no artigo 356. Né? Esse é o principal dispositivo que trata dessa matéria no Código. Os senhores podem ver, ele prevê que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, primeiro, mostrar-se incontroverso, ou seja, não houver mais discussão judicial a respeito daquela questão trazida no processo. Ou 2, encontrar-se em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. 2 pontos chamam a atenção quando a gente lê esse dispositivo. O primeiro deles é que a lei fala que o juiz decidirá. Isso significa que há um dever por parte do magistrado de julgamento parcial do mérito. Tal dever deve ser invocado por nós advogados. Vejam a importância disso. Não se trata do juiz poder decidir antecipadamente, parcialmente o mérito, quando assim o quiser. Trata-se de verdadeiro dever à luz das garantias constitucionais, da razoável duração do processo e da efetividade. Então, primeiro ponto, há um dever. Segundo, o inciso 2º do dispositivo não estava previsto no Código 73 e, portanto, houve uma ampliação no que diz respeito à possibilidade de decisões parciais de mérito, justamente nos casos em que não houver, apesar de haver ainda controvérsia, a questão não está reconhecida, por exemplo, pelo réu, mas já houve prova suficiente a esse respeito. Nesse caso também, o juiz deve, então, antecipar essa parte da decisão que já se encontra madura. Mas não é só no artigo 356 que nós encontramos possibilidade de decisão parcial do mérito. Os autores falam muito no 356, porque, claro, ele é o cerne da discussão, mas existe a possibilidade de decisão parcial do mérito também no artigo 354, parágrafo único.
Vejam os senhores que ele estabelece que, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485, aqui o 485 diz respeito às sentenças terminativas, aquelas em que não há uma sentença definitiva, portanto, de mérito, há problema em relação a condições de ação, por exemplo, e o juiz, então, vai proferir uma sentença meramente terminativa. E no artigo 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. O que é o 487, 2 e 3? Eu coloquei nesse mesmo slide para nós analisarmos em conjunto. É justamente a possibilidade do juiz apreciar já a questão de mérito, reconhecendo a ideia, a existência de prescrição ou decadência, por exemplo, ou ainda homologando o reconhecimento do pedido, a transação ou a renúncia. Então, vejo, senhores, que na hipótese do 487, 2 e 3, é possível também decisão parcial de mérito, né? Nós sabemos que a questão de prescrição e decadência, reconhecimento do pedido, por exemplo, é mérito. Então, é cabível a decisão parcial de mérito também com base no 354, aplicando a questão do 487. E o parágrafo único do 354 permite aí essa decisão antecipada, estabelecendo que quando o caput se referir a apenas parcela do processo ou apenas a um dos pedidos, haverá, então, a possibilidade desse julgamento parcial de mérito. Então, decisão parcial de mérito, a previsão está tanto no 356 quanto no 354, parágrafo único. Eu trouxe aqui para a nossa discussão, para a nossa análise, alguns exemplos práticos de aplicação de decisão parcial de mérito, né? A decisão que decreta divórcio. Quantas vezes nós vemos no âmbito das varas de família aquelas decisões aqueles processos intermináveis em relação à discussão de partilha, quando, na verdade, a questão do divórcio já é decidido logo no início, porque não há mais o que provar em relação ao pedido de divórcio. Então, no Paraná, é muito comum nas varas de família já se decretar imediatamente o divórcio e o processo prossegue em relação à questão, por exemplo, de discussões de partilha. Outro exemplo é dos casos de representação comercial. Existem muitas discussões em juízo a respeito do prazo ou a respeito dos danos decorrentes desse rompimento da representação comercial. E há sempre uma preocupação no que diz respeito à exclusividade, a fazer cessar essa obrigação de exclusividade. Então, aqui é um outro exemplo prático do cabimento da decisão parcial de mérito. Desde logo se pode julgar e decidir a questão da exclusividade, por exemplo, rompendo, então, essa exigência e, na sequência, apurar o valor, por exemplo, de perdas e danos. Ação de indenização por danos morais e materiais é outro exemplo. Quantas vezes nós precisamos fazer uma perícia para apuração dos danos materiais, mas os danos morais já podem ser reconhecidos em ré ipsa, não há necessidade qualquer de prova. Nesses casos, é muito interessante que haja decisão parcial de mérito. E vejam que isso é raro. Há quanto tempo nós temos, no nosso sistema de 73, o artigo 273, parágrafo 6º, que eu mencionei agora há pouco? Há muito tempo, né? Isso veio com a reforma de 2002. E eu, na minha advocacia, vi raramente a aplicação do 273, parágrafo 6º. Então, o receio que tenho é que esse dispositivo tão importante do 356, da decisão parcial de mérito, não venha a ter uma aplicação prática. Daí a importância de nós, advogados, insistirmos e invocarmos essa possibilidade sempre aos magistrados. Destaco um outro ponto aos colegas, que no caso da decisão parcial de mérito, ela pode, inclusive, favorecer um acordo final. Havendo a possibilidade da parte contrária já sofrer os efeitos da decisão parcial de mérito, e aí está toda a vantagem desse julgamento antecipado, porque, desde logo, ele surte efeitos na prática. E isso favorece, sem dúvida, um diálogo e, eventualmente, até a composição de todo o processo, naquilo, claro, que não houver necessidade de uma prova complexa. Outro exemplo, a questão de ação de cobrança. Esse é um exemplo clássico da doutrina italiana. Aliás, a alteração do 273, parágrafo 6º, na vigência do Código anterior, decorreu justamente de estudos em relação à doutrina italiana, especialmente no direito do trabalho, em relação a questões, valores que já não eram mais controvertidos. Havia uma cobrança de determinado valor, se reconhecia que uma parte era devido, por exemplo, se pedia 100 mil, se entendia que 20 mil era devido e se discutiam os outros 80. Então, em relação a essa parte já reconhecida, cabia, então, esse julgamento antecipado. O
O que nós temos sempre que ter em mente é que se trata de uma decisão com cognição exauriente e uma decisão interlocutória, porque ela não encerra fase cognitiva. Agora, nós temos o Código, artigo 203, sentença, é aquele pronunciamento judicial que encerra a fase cognitiva do processo ou o processo de execução. Como a decisão parcial de mérito não encerra a fase cognitiva, ela não pode ser assim conceituada, mas o conteúdo da decisão parcial de mérito é, sem dúvida, conteúdo de sentença. No que diz respeito ao recurso cabível, sempre cabível é o recurso de agravo de instrumento, justamente porque ela é uma decisão interlocutória. Embora ela tenha o caráter de uma cognição exauriente, portanto, não trate apenas de questões processuais, o recurso cabível é o agravo. Ele está previsto no 356, parágrafo 5º, e ainda no artigo 1015, inciso 2º, porque, como os senhores sabem agora, nós temos um rol taxativo para o agravo do instrumento, e só naquelas hipóteses específicas do artigo 1015 é que haverá a possibilidade de interposição do recurso. Então, cabe recurso de agravo, com base no 356 e no 1015.2, e ainda com base no 354, parágrafo único, porque ali também diz que a decisão será passível de agravo. Nós vamos lembrar, o 1015, no rol, menciona, inciso 2º, o cabimento de agravo pela decisão parcial de mérito, e o inciso 13º menciona em outras hipóteses, em outros casos, que a lei assim o estabeleça. Esse é justamente o caso do 354, parágrafo único. Então, quer se trate de decisão parcial de mérito com base no 356, quer com base no 354, haverá o cabimento do agravo. A questão que se coloca é em relação, por exemplo, à fazenda pública. Nós sabemos que existe o reexame necessário nas causas da fazenda em termos de sentença. Caso haja uma decisão em sentença contra a fazenda, está mantido no novo Código o sistema do reexame. E a questão que se coloca é se essa decisão é parcial de mérito. Determinado ponto, por exemplo, em relação à fazenda pública, que já foi apreciado numa decisão parcial de mérito. A doutrina tem entendido que, nesses casos, tem que haver também o reexame. Isso por uma questão de lógica do sistema. Se apenas o momento é distinto, mas o conteúdo do pronunciamento jurisdicional é também de sentença, o certo é justamente a aplicação também do reexame necessário aqui na decisão parcial de mérito. Sempre partindo dessa ideia de sistema, a gente pergunta também se caberia a retratação. Como os senhores sabem, no agravo, ao contrário da apelação, no agravo é possível o juiz se retratar em relação à decisão já proferida. Nos casos de decisão parcial de mérito, ela tem conteúdo de sentença e, portanto, só deve ser possível a retratação do magistrado quando se tratar de casos em que, na sentença, seria possível a retratação. Quais são esses casos? No caso da sentença, é possível a retratação, agora pelo novo Código, em termos de indeferimento da inicial, improcedência liminar do pedido, ou ainda nos casos das sentenças terminativas. Essas três hipóteses, o que se aplica para a decisão parcial de mérito? Justamente a improcedência liminar, porque é uma decisão de mérito e que pode dizer respeito exclusivamente a uma parte do pedido. Então, nesse caso, será cabível também a retratação. Nas outras hipóteses, em que é mérito propriamente dito, não é possível a retratação, entendo, porque o pronunciamento jurisdicional tem caráter de sentença. Outro detalhe interessante é que nós temos no sistema novo a técnica de ampliação da colegialidade. O artigo 942 agora permite que se amplie o quórum de julgamento quando houver divergência, isso em caso de sentenças. E o que se pergunta em relação à decisão parcial de mérito. Nesse caso, há uma previsão específica do Código, o 942, parágrafo 3º, inciso 2º, prevê justamente essa técnica de ampliação da colegialidade também no caso de decisão parcial de mérito. Detalhe interessante, quando se amplia, então, o quórum de julgamento no tribunal e se trata de agravo, isso só é possível quando houver reforma da decisão. Nos casos de sentença, vamos lembrar, agora o sistema é de haver ampliação do quórum, bastando apenas a existência da divergência. Não é unânime a decisão, amplia-se o quórum de julgamento. No caso de decisões parciais de mérito, vai ser possível, sim, essa ampliação, então, da colegialidade, mas apenas quando houver reforma, é o que diz expressamente
o 942, parágrafo 3º. Mas há um detalhe interessante no que diz respeito a decisões anteriores não agraváveis. Eu trouxe aqui para a nossa análise o enunciado 611 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que estabelece que, na hipótese de decisão parcial com fundamento no artigo 485 ou no artigo 487, as questões exclusivamente a elas relacionadas e resolvidas anteriormente quando não recorríveis de imediato devem ser impugnadas em preliminar do agravo de instrumento ou nas contrarrazões. Por que isso? Nós sabemos que agora o agravo tem aquele rol taxativo, né? E todas as questões que ficaram para trás antes da sentença, porque não eram agraváveis, devem ser trazidas no momento de razões de apelação ou de contrarrazões de apelação. O mesmo deve ser aplicado em termos de agravo de instrumento na decisão parcial de mérito. Ora, se determinadas questões processuais ficaram para trás e o momento de impugnação é o agravo, a ele, então, deve ser aplicado também a ideia do artigo 1009 do Código, ou seja, devem ser trazidos também nas razões de agravo essas questões que ficaram para trás. Isso porque a decisão de mérito, parcial de mérito, produz coisa julgada. E a eficácia preclusiva dessa coisa julgada vai atingir todas as questões anteriores. Já caminhando para o final da minha exposição, a questão da caução. A decisão parcial de mérito tem uma eficácia muito maior do que a sentença. Vejam a incoerência do sistema. A decisão parcial de mérito ela tem efeito imediato. E o artigo 356, parágrafo 2º, dispensa, inclusive, o oferecimento de caução no que diz respeito ao cumprimento provisório dessa decisão parcial de mérito. É por isso que é muito mais vantajoso ter decisão parcial de mérito do que ter sentença. Na sentença, ainda que eu possa executar provisoriamente, eu teria que prestar caução. Na decisão parcial de mérito, não. Essa é uma incoerência do sistema, mas que permanece porque a ideia do legislador era retirar o efeito suspensivo da apelação. Como isso acabou não sendo possível, ficou essa incoerência. De qualquer forma, vale destacar aos senhores eficácia imediata da decisão parcial de mérito e sem a necessidade de prestar caução. Vejam a grande vantagem, então, nesse ponto. Há uma posição da Escola Nacional de Formação dos Magistrados em relação a essa situação da caução, justamente porque se nós pensamos que a sentença exige no cumprimento provisório a caução, seria uma incoerência não exigi-la na decisão parcial de mérito. E essa escola, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados, então, emitiu esse enunciado, o enunciado 49, que entende que não precisa de caução para iniciar, mas para o levantamento do valor haveria necessidade de caução. De qualquer forma, o entendimento da jurisprudência, melhor dizendo até dos magistrados que se reuniram num encontro importante em Brasília em 2015 para emitir esses enunciados. Vale a pena vocês até pesquisarem na internet, são 62 enunciados da Infam a respeito do novo Código. Já finalizando, autos suplementares, são possíveis também a formação de autos suplementares para justamente não atrapalhar o andamento do processo. A decisão parcial de mérito ela vai ser proferida e, para que ela tenha liquidação imediata ou cumprimento imediato, é possível, então, formar autos suplementares. E a sustentação oral, detalhe importante, no Paraná é cabível sustentação oral em casos de decisões parciais de mérito, de agravo dessas decisões. Aqui em Santa Catarina, confesso, pesquisei no site do TJ, não encontrei um dispositivo nesse sentido, não sei como é que isso está acontecendo na prática, mas o nosso regimento interno no Paraná já se adaptou ao novo Código e entendeu que houve uma falha do legislador ao não prever a sustentação oral nos casos de decisão parcial de mérito, porque ela tem conteúdo de sentença, tá? Então, nada mais justo que admitir a sustentação oral. E o prazo para a rescisória? Há um dispositivo do Código, agora em termos de rescisória, que possibilita justamente a rescisória em relação às decisões parciais de mérito, porque elas transitam em julgado. A questão é o prazo de início de fluência, então, para o ajuizamento da rescisória. Na verdade, a doutrina tem entendido que é da própria decisão parcial de mérito, embora a tendência seja se entender que seja da última decisão proferida no processo, por causa do teor do artigo 975. O professor Fred Dia questiona muito isso e critica, porque a decisão parcial de mérito poderia ser proferida agora, e a decisão do final do processo só daqui a 10 anos, então haveria um prazo extremamente longo.
Última ponderação, questão de honorários. São cabíveis honorários em decisão parcial de mérito, em que pese não haver previsão legal. E, consequentemente, serão cabíveis também honorários em termos de sucumbência recursal. Portanto, essa é uma hipótese de agravo de instrumento que permite fixação de honorários. Nós sabemos que agravo de instrumento normalmente não permite a majoração dos honorários, a sucumbência recursal, mas aqui, se são cabíveis honorários na decisão parcial de mérito, porque afinal ela tem conteúdo de sentença, devem ser cabíveis também honorários de sucumbência recursal. Para finalizar, trouxe a frase de Piero Calamandrei, que menciona a importância dessa relação entre juízes e advogados para a aplicação da lei. Piero Calamandrei diz que nos muitos anos de sua experiência profissional, ele pôde perceber de que qualquer aperfeiçoamento das leis processuais permaneceria letra morta, onde, entre juízes e advogados, não fosse ouvida, como lei fundamental da fisiologia judiciária, essa inexorável complementariedade das suas funções, rítmica como a batida do coração. Juízes e advogados têm que trabalhar em conjunto para a aplicação da nova lei. Só assim, de fato, nós vamos ter efetividade e um sistema processual melhor. Muito obrigado.